Boa noite a todos. Hoje nós teremos uma palestra do mês espírita da USE Distrital Ibirapuera, que a USE Distrital Ibirapuera é composta pelos centros espíritas CELI, que é o Centro Luiz Ismael, pelo Instituto Espírita de Educação, pela Seara Bendita e pelo Amor e Paz. E nesse mês de outubro, que é o mês de nascimento de Allan Kardec, todo ano há um evento. E esse ano o evento discorre sobre os 7 pecados capitais. Vão ser 7 ou 8 palestras sobre esses temas. E hoje a palestra é luxúria. Eu vou iniciar, antes de apresentar a palestrante, a gente ter a palestra, eu vou iniciar com a prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo o poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber das fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores se acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Que assim seja, graças a Deus. Como já havia falado, a palestra de hoje, o tema será luxúria. A palestrante é Mirela Sato, do Instituto Espírita de Educação. A Mirela é mãe, esposa, designer gráfica e de interiores, é integrante do IEE e trabalha como monitora de educação mediúnica, é palestrante, médium, dirigente de grupo mediúnico e conselheira do IEE. Eu vou passar a palavra para a nossa palestrante, com a palavra a Mirela. Olá, boa noite a todos. É com muita alegria que eu recebi o convite para estar com vocês na noite de hoje, palestrando no mês espírita. E o tema de hoje que nós vamos trazer é um dos 7 pecados capitais, é a luxúria. Então eu peço permissão para compartilhar com vocês o PowerPoint, o arquivo. Espero que dê tudo certo aqui na transmissão. Todos conseguem ver? Acredito que sim, né? Vamos lá. O tema de hoje, como foi dito, é a luxúria, né? A luxúria, ela se caracteriza por um desejo intenso e excessivo por prazeres sexuais, né? Atividades sexuais de forma desregrada e descontrolada, uma busca constante por essa gratificação no campo do sexo, né? Obsessão por prazeres carnais, falta de moderação e de autocontrole. Também desejo intenso e insaciável por qualquer tipo de prazer sensorial, não apenas ligado ao sexo, né? Eu trouxe aqui uma ilustração de um pintor chamado Bosch, é um pintor medieval, e desde aquela época, né, desde a humanidade convive com a luxúria, né? A luxúria pertence a todos nós seres humanos, ou pelo menos já pertenceu, né? Porque o sexo é inerente à nossa estrutura fisiológica, né? E espiritual também. Então, Bosch, nesse retrato,
quem teve a oportunidade, ou quem tiver, ela está no Museu do Prado, em Madrid. Ela é uma tela grande de madeira, e ela tem essas duas abas nas laterais, e a primeira aba, a aba aqui do lado esquerdo, representa Adão, Eva no paraíso, com equilíbrio, com harmonia, né, com paz. E essa grande tela no meio representa o Jardim das Delícias, que é exatamente o nome dado para esta obra, né? E o Jardim das Delícias representa a luxúria, né? Exatamente todo esse contentamento, essa alegria, essas manifestações da luxúria no campo da humanidade, né? Do povo ali em questão. E quando o homem sai do paraíso, né, e passa pelo Jardim das Delícias, ele encontra depois ali na tela seguinte, na aba à direita, o inferno, né, o sofrimento, o suplício, por ele ter se deleitado no Jardim das Delícias. Essa é uma pintura medieval, foi pintada entre 1498 a 1505, e na época medieval, as pinturas tinham um cunho muito religioso, né, a igreja tinha uma grande ascendência sobre a população, o poder, né, sobre a humanidade ali em questão, e Bosch, que é um pintor medieval, ele tem essa característica de pintar os pecados capitais. E a luxúria aparece em vários quadros, depois, mais para frente, eu vou trazer mais um. Então, a título de curiosidade, para ilustrar também que a luxúria está presente nas artes, né, nas manifestações, seja ela quais forem, na literatura, na pintura, na escultura, né, em todas as manifestações artísticas, porque a luxúria faz parte da história da humanidade, né. Dentro da história da humanidade também, nós temos algumas questões que são questões importantes da gente salientar, que são questões que derrubam o homem, né? Na grande maioria, se a gente for olhar ao longo da história de uma maneira muito rasa e muito simplista, nós vamos ver que a humanidade teve seu apogeu e o seu declínio através dessas quatro vertentes, vamos colocar assim: o sexo, o poder, o dinheiro e a vaidade, né? O homem é um animal sexual, se compraz no prazer, porque está intrínseco, faz parte da nossa fisiologia, né? O poder tem uma prevalência muito grande sobre a natureza humana, o homem gosta do poder, de exercer o poder, de, inclusive, dominar, né? De ser arbitrário nas suas decisões, nas suas dominações. Nós vamos ver ao longo da história grandes conquistadores que conquistavam espaço, povos, e com isso angariavam dinheiro, né, tinham poder, usufruíam do sexo de maneira muito expressiva e tinham a satisfação do seu ego, da sua vaidade, ali de uma maneira intensa. Então, essas quatro vertentes, elas trabalham muito nesse sentido, né? Elas trazem o homem essa condição. Então, o homem acaba não conseguindo lidar muito bem com essas quatro vertentes, e quando ele consegue, ele alcança um equilíbrio muito interessante, porque a gente precisa de poder, dinheiro, vaidade e também do sexo, mas precisa satisfazer, precisa equilibrar isso tudo dentro da vida. E a gente vê ao longo da história que a história nos conta que muito apogeu e muito declínio foi muito baseado nessas quatro vertentes. Então, por quê? Porque aqui mais uma ilustração, mais uma pintura do Bosch, essa especificamente da luxúria. Por quê? Porque larga é a porta da perdição. A gente já escutou isso, Jesus traz isso, né? A porta estreita é a porta mais difícil de ser passada, e larga é a porta da perdição, exatamente porque o homem, ele se contenta, ele gosta de prazeres efêmeros, de prazeres passageiros, né? Então, uma alma indisciplinada cede a um desejo infinito. Nós somos feitos para o infinito, né? Nós temos uma larga caminhada, tivemos uma larga caminhada atrás, vamos ter ainda uma larga caminhada para entrarmos na angelitude, para nos purificarmos, para ser espíritos de luz, vamos colocar dessa forma, para sermos anjos, né? E essa é uma longa caminhada. E essa caminhada, a gente vai se perdendo ao longo do caminho. E como somos feitos para o infinito,
o finito não nos preenche de maneira completa. Então, nós vamos ficando com um vazio infinito, e muitas vezes esse vazio infinito é preenchido pelos prazeres efêmeros. Então, são questões que a gente vai alimentando, e aí acaba aquele prazer, a gente procura outro, e vai indo, e vai indo, vai indo, e assim, enquanto a gente não olhar para nós, enquanto a gente não buscar uma coisa mais completa, menos efêmera e mais duradoura, né, nós vamos continuar patinando nesses prazeres efêmeros e vamos continuar preferindo a porta larga, né, ao invés da porta estreita, que é a porta mais é aquela que demanda um pouco mais de trabalho, né, um trabalho mais completo do ser humano. O Emmanuel vai trazer aqui nós estamos com mais uma vez uma pintura, nesse caso é do Klimt, já mais recente, de 1900 no início do 1900, O Beijo, é uma pintura mais sutil, né, mas ela mostra ali uma sensualidade, na época ela foi até bem controversa, por incrível que pareça, mas ela traz mais uma paixão, né, por quê? Porque o homem é apaixonado por natureza, né, e o Emmanuel vai trazer aqui que o sexo é espírito e vida, a serviço da felicidade e da harmonia do universo. Então, gente, o sexo não é errado, né? A maneira como usamos o sexo vai depender, é individual, e essa pode sim ser. Então, tudo aquilo que é falta ou excesso, se a gente for olhar, é prejudicial. É sempre o equilíbrio, é um caminho melhor a ser seguido, mas muitas vezes a gente tem dificuldades de encontrar o equilíbrio, né? Porque o sexo, mais uma vez, no livro Vida e Sexo, do Emmanuel, ele traz que o sexo não é um atributo, o sexo se define por um atributo não apenas respeitável, mas santo da natureza, exigindo educação e controle. Por quê? Porque ele, através dessa força muito forte, muito importante na vida do ser humano, uma força criativa, ao qual devemos na Terra o Instituto da a reencarnação, o templo do lar, as bênçãos da família, as alegrias revitalizadoras do afeto, os tesouros inapreciáveis dos estímulos espirituais. Então, Emmanuel vai trazer a importância do sexo na nossa vida. Nós sabemos que o sexo está na mente, né, que o espírito não tem sexo, mas, enquanto encarnados, nós temos como manifestação de vida, manifestação de forças criativas, e a perpetuação da nossa espécie, a reencarnação, a criação de lar, né, e também a troca de afeto, né, estímulos importantíssimos para a nossa existência. Então, é importante, é inerente, faz parte da nossa constituição biológica e também da nossa constituição espiritual. A energia sexual, como recurso da lei de atração, na perpetuidade do universo, é inerente à nossa própria vida, gerando cargas magnéticas em todos os seres, à face das potencialidades criativas de que se reveste. Novamente, eu trago Emmanuel, do livro Vida e Sexo. Então, a gente sabe que nós somos seres espirituais, vivendo experiências materiais, mas a gente tem os nossos fluidos, né? Temos o nosso fluido vital, e temos também aqueles fluidos que emanam dos nossos comportamentos, das nossas emoções, das nossas atitudes perante a vida, seja em qual campo for. E o sexo tem a sua energia peculiar, né? Ele tem a nossa energia sexual, ela é distribuída, ela é trocada, principalmente quando há a conjunção de dois seres ali no ato. Então, existe uma troca energética muito, muito importante enquanto se faz o ato sexual. Isso não pode ser ignorado, não pode ser desprezado, e deve ser, inclusive, valorizado e respeitado. Por quê? Porque quando há essa comunhão entre os seres no ato sexual, ela cria vínculos, né? Nós criamos vínculos, existe uma troca de energia, existe vinculações afetivas. A gente acaba dando um pouco de nós e recebendo um pouco do outro. Então, precisa haver um compromisso, não um compromisso formal, né? Nós vamos ver mais para frente, nos slides mais para frente, que o Emmanuel não diz que é só dentro do casamento, nem prega a rigidez, não é nada disso. O que ele vai dizer para nós é controle,
responsabilidade. A gente fala muito de responsabilidade afetiva. A responsabilidade afetiva está nesse campo, né? Quando tem uma intimidade com alguém, há uma troca de energia, há uma vinculação nisso. Por mais que as pessoas teimam em dizer que não, que é só pelo prazer, ou é instantâneo, é uma coisa normal, habitual, existe uma troca sim, e é uma troca significativa e muito importante. Então, nós deixamos um pouco de nós e recebemos um pouco do outro. E o que fazemos com essa energia? Né? Então, o sexo feito sem compromisso e sem controle, ele gera desequilíbrios. Então, uma pessoa que tem uma vida pautada nessas questões de sexo mais desregrado, com promiscuidade, com descuido, com até mesmo questões viciosas, né? Ela tem prejuízos muito graves na sua vida social e profissional. Ela passa a ter pensamentos obsessivos, não somente das companhias espirituais que agrega, porque a gente sabe que isso acontece em várias áreas da nossa vida e fundamentalmente no sexo, né? Por quê? Porque ela, de repente, ela está trabalhando, ela está tendo a sua vida social e aí vem um pensamento de desejo, né? E esse desejo precisa ser imediatamente sanado, ele precisa ser imediatamente resolvido. E o que essa pessoa faz? Ela entra em desequilíbrio, às vezes ela para tudo que ela está fazendo para cuidar da satisfação desse desejo que surgiu em hora inapropriada. Né? E nem sempre ele vai conseguir, então ele vai usar subterfúgios, vai usar alguma coisa para se aliviar. E esse alívio é temporário, esse alívio não é permanente. Então, o que acontece? Ele vai de novo, 1 hora, 2 horas, ou um tempo depois, buscar novamente a satisfação desse desejo que vem. Então, no início pode parecer muito interessante, muito libertador, fascinante, mas depois ele vai acarretando compromissos, vai acarretando dificuldades na vida dessa criatura, com muita angústia emocional e também riscos para a saúde, porque a gente sabe que as doenças, as DSTs estão aí, não é brincadeira, as pessoas muitas vezes elas se sujeitam, se submetem a riscos que poderiam ser controlados e evitados. Então, a luxúria, ela, apesar dela ser representada nas artes e na literatura como algo prazeroso, maravilhoso, muitas vezes, né, tido como liberdade, ela traz sim muita angústia, traz sim muitos problemas para a pessoa que vive dessa maneira. E por isso que sempre o equilíbrio é o melhor caminho, né? Quando uma pessoa está passando por essa dificuldade muito séria, ela precisa de ajuda médica, precisa de conselhos terapêuticos, precisa de tratamento, inclusive tratamento espiritual, porque a gente sabe que muitos processos obsessivos existem companhias espirituais. O Manuel Filomeno de Miranda, ele vai trazer nos livros dele, tanto no Sexo e Obsessão, quanto no Entre os Dois Mundos, que esses desvios sexuais e essas aberrações na prática do sexo, essas condutas extravagantes e desarticuladoras das funções estabelecidas pela lei da vida, olha ele também trazendo, né, a importância, leis da vida, né? Quando alguém usa de maneira inapropriada essas energias criadoras, criativas e a energia do sexo, geram perturbações de longo curso, que o Manuel Filomeno de Miranda vai trazer, e que não se recompõem com facilidade, senão ao largo de dolorosas reencarnações expurgativas e purificadoras. Então, a criatura fica com aquilo dentro dela de uma maneira muito forte, muito forte. E aí, para ela se desvincular disso, precisa de várias encarnações, de muito tratamento e de muita consciência também a respeito disso, né? No outro livro, o Manuel Filomeno de Miranda vai trazer um outro trechinho, um pouco mais atual aqui, que o sexo desvarado é o novo Deus, que arrebata e consome ao som estridente das músicas primitivas e dos embalos furiosos. Corpos bem delineados, sob o impositivo da herança genética, ou trabalhados por ginásticas severas, dietas rigorosas, anabolizantes, implementos artificiais, em favor da estética, tornaram-se a nova religião, o seu culto, o altar da nova mentalidade. Então, veja bem, as pessoas, gente,
a luxúria existe desde que o mundo é mundo, né, desde que a humanidade está aí. Só que ela tem adquirido novos contornos, né, então a questão da vaidade novamente está aí, o poder da sedução também está aí, né, eu tenho corpos bonitos, eu me preparo para isso, eu trabalho para isso, então eu preciso mostrar, eu preciso vivenciar todo esse meu esforço em ter um corpo bonito, desejável, desejado, né, atraente. Então, esse poder de sedução é fascinante. Ao mesmo tempo que eu seduzo, eu quero ser seduzido, né? Ou eu quero ter o poder de seduzir. Enfim, é um jogo de sedução muito perigoso. Não que a paquera, a sedução entre as pessoas não seja salutar. A gente está falando aqui quando a gente rompe a barreira do equilíbrio, quando a gente rompe a barreira da saúde, né? Nós estamos falando da coisa desvairada, da coisa enlouquecida, da ensandecida, né? Que muitas vezes acontece por movimentos que começam mais tímidos e vão tomando proporções arrebatadoras. E quando a criatura vê, ela está no meio, está envolta naquele ciclo vicioso em que é muito difícil dela se desvincular. Então, aqui, novamente, nós vamos trazer o amor livre, né? Aqui, a gente tem visto, na Idade Média, a gente viu que a igreja ela era castradora, apesar das pessoas consumirem a luxúria, a igreja dizia que aquilo era um pecado, né? Os 7 pecados capitais, a gente viu ali na palestra inicial, da apresentação, São Tomás de Aquino classificou em 1200, né? Eu trouxe uma pintura do Bosch de 1500, da Idade Média. Então, as pessoas praticavam, a luxúria existia, sempre existiu, né? Só que a igreja castrava aquilo, era uma punição. Você faz luxúria, você vai para o inferno, né? Com o Renascimento, o Renascimento traz o quê? Ele faz uma modificação. Aquilo que o poder da igreja deixa de ser grandioso e o homem passa a ser o centro. O que seria Deus e a igreja como poder central na Idade Média, no Renascimento, vai entrar o homem e a ciência. E aí, ao longo do Renascimento, a gente tem, logo depois a gente tem a entrada na Idade Moderna, e aí nós temos uma avalanche de manifestações históricas, culturais, nas artes, na literatura, que vão culminar ali por volta de 1960, 70, quando começa-se a fazer o quê? Um entendimento de que o amor pode ser livre. No que sentido, né? O corpo é meu, né? Eu trabalho com ele, eu deixo ele atraente e eu posso ter quantos parceiros eu quiser, sem compromissos afetivos, sexo casual. Então, além de tudo, a ciência trouxe, né? Os anticoncepcionais, os preservativos. Então, isso faz o quê? Não que seja errado, de maneira alguma, né? Eles são importantes naquilo que eles se propõem. Mas o problema é que o homem, muitas vezes, pega a ciência e desvirtua, né, em benefício próprio. Então, com esse advento dessa tecnologia, vamos dizer assim, da ciência, os homens começaram a achar, não, então eu sou livre, eu posso ter quantos parceiros eu quiser e puder. E quanto mais eu tiver, mais poder eu tenho. E quanto mais sedução eu tiver, mais poderoso sou, poderosa sou, né? Então, o que a gente vê como... Claro que tem vertentes que acreditam no amor romântico, né? Que o amor medieval era um amor mais castrado, né? As pessoas casavam-se muitas vezes entre os nobres mesmo, entre as castas, para não tinha uma mistura muito grande entre as faixas, né, da sociedade, e o romantismo não, ele vai trazer o romantismo, que também é uma vertente da literatura e da arte, ele vai trazer o amor romântico. O que é o amor romântico? É o amor da paixão, da idealização, né, daquele que eu olho para a criatura e eu me encanto com ela, né, e aí isso traz um romantismo interessante, as pessoas passam a querer viver esse amor romântico, e quando não consigo, eu fico frustrado. E aí entra essa nova vertente que diz assim: poxa, se eu não posso viver o amor romântico, se ele não é para mim, eu vou viver o amor livre, sem compromisso, né? Então, e aqui na questão do Livro dos Espíritos, na questão 701, vai trazer isso, né?
que a poligamia é uma lei humana cuja abolição marca o progresso social. A poligamia ainda é lei em alguns lugares do mundo, né? Aqui no Brasil não é mais, não faz parte da lei, é ilegal, vamos dizer assim, mas em outros lugares é permitido. E o casamento, segundo as vistas de Deus, tem de se fundar na afeição dos seres que se unem. Na poligamia, não há afeição real, há apenas a sensualidade. Então, o que que acontece ali, né? Nós estamos falando de hoje, né? De um tempo para cá, em que o amor livre é exaltado. Então, muitas vezes nós estamos vendo manifestações de casais com, enfim, gente, não quero fazer juízo de valor nenhum, pelo amor de Deus, mas assim, manifestações de casais que têm casamentos abertos, trisais, né, relacionamentos amplos, pessoas na mídia, inclusive artistas, cantores, né, comentando, falando sobre sexo de uma maneira muito agressiva, assim, dizendo: "Tem X parceiros, faço X", enfim, trazendo com uma naturalidade muito perturbadora, né, porque, o sexo tem que ser natural, mas ele tem que ser respeitoso ao mesmo tempo. Então é uma, claro que tem uma vertente que ainda acredita no amor romântico, os casamentos estão aí, graças a Deus, mas também tem uma vertente grande que: "Não, isso não é para mim, eu vou viver em conformidade com a minha vou viver a minha sexualidade de acordo com aquilo que eu acredito que seja prazeroso". E aí pode resvalar nesse campo da luxúria que a gente está conversando hoje, que é um campo muito perigoso, né. E aqui nós vamos trazer uma passagem de Jesus tratando dessa questão, né, da mulher adúltera, né, quando ela estava sendo apedrejada ali, porque ela tinha cometido o adultério, e Jesus diz, né, ali para todos os presentes que estavam julgando, a mulher: "Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado, aquele que estiver sem pecado que atire a primeira pedra". E aí todo mundo foi, ninguém atirou a pedra. Claro, Jesus com a sua autoridade, se eu falasse isso no meio do povo, né, eu ia levar uma pedrada, mas Jesus, com a autoridade moral dele, olhou bem para aquelas pessoas e falou: "Atire a primeira pedra quem estiver livre de pecado". E todo mundo foi embora. Então, Jesus já sabia dessa característica humana, né, em problemas afetivos, né, tanto é que problemas afetivos estão de tal modo encravados no ser humano, que pessoa alguma na Terra haja escapado no cardume das existências consecutivas aos chamados erros do amor. Então, a gente ao longo da nossa existência, a gente já deu derrapadas, né, nesse sentido, sem dúvida alguma, né, porque a humanidade vai evoluindo, graças a Deus, nós também, mas em algum momento a gente já deu umas derrapadas nesse sentido dessa questão mais da sensualidade, da luxúria, né, em algum momento. Então, hoje que a gente possa trabalhar mais com mais equilíbrio nessa questão. Por quê? Porque o Emmanuel vai trazer no Vida e Sexo uma questão muito muito bacana, né, em torno do século ele vai escrever: "Não proibição, mas educação". Não tem nada de proibido, nada de sujo, nada de horrível, só precisa ser educado, né. Não abstinência imposta, mas emprego digno, com o devido respeito aos outros e a si mesmo. Aquele lance lá, né, das vinculações afetivas, né, eu dou um pouco de mim, recebo um pouco do outro. Então, quando eu tenho respeito pelo outro, mesmo que eu vá me relacionar com alguém fora do casamento, não há problema, contanto que tenha equilíbrio e respeito, né. Não indisciplina, mas controle, né, e não impulso livre, mas responsabilidade. Então nós estamos aí falando aquela coisa do equilíbrio, do caminho do meio, né, não tem nada de proibido em torno do sexo, apenas educação, responsabilidade e tudo aquilo que permite que a gente vivencie essa energia poderosa, criativa, a energia da vida, a energia responsável pela nossa reencarnação, né, de maneira digna, de maneira responsável, de maneira, harmoniosa, né. E aqui, para finalizar, mais uma frase de Emmanuel, dizendo assim: "Auxiliar o corpo para que o corpo expresse a alma, iluminar a alma para que a alma o renove e santifique. É o caminho do equilíbrio indispensável para a evolução". Então, novamente, nós vamos trazer aí o caminho do equilíbrio, tão desejado equilíbrio, né, o tão difícil equilíbrio de se conseguir, mas a gente está na caminhada, né, então a gente precisa ajudar o nosso corpo para que
corpo expresse a nossa alma e para que a nossa alma se renove e se santifique cada vez mais. Então, cuidar muito bem dessa questão da nossa vida, de uma maneira muito consciente, muito aberta, nada de restrição, mas sempre pensando muito em si mesmo, no respeito a si mesmo, no respeito ao próximo e nas vinculações afetivas. Nós somos responsáveis, né, por muitas coisas e fundamentalmente na relação que nós temos íntima com uma outra pessoa. Então, que sejamos muito responsáveis e sejamos muito conscientes de toda essa energia que Deus nos deu. É isso aí, gente. Muito obrigada por ter me escutado e agora estou aberta ao que o pessoal aí do Paz e Amor decidir. Obrigada. Obrigado, Mirela. Ótima palestra. Mais uma vez eu agradeço e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.